Você já se perguntou se aquilo que o mundo chama de Apocalipse realmente fala sobre destruição? E se, desde o princípio, essa palavra tivesse sido distorcida para esconder seu verdadeiro significado? Apocalipse não significa fim. Apocalipse significa revelação. Revelação daquilo que esteve oculto. Revelação daquilo que foi esquecido. Revelação de quem realmente somos. Desde a infância, fomos ensinados a temer o Apocalipse. Ele foi apresentado como um evento externo, violento, marcado por fogo, punição e julgamento final. Uma narrativa onde o mundo colapsa, os céus se abrem e a humanidade é dividida entre salvos e condenados. Essa imagem não surgiu por acaso. Ela foi construída, repetida e consolidada ao longo de séculos, moldando religiões, sustentando hierarquias espirituais e alimentando o medo coletivo. Mas textos antigos, preservados fora da ortodoxia religiosa, revelam algo profundamente diferente. Eles afirmam que o verdadeiro Apocalipse não é o fim do mundo, mas o fim da ilusão. O Apocalipse de Adão não anuncia catástrofes cósmicas. Ele anuncia o colapso do esquecimento. Ele não fala sobre a destruição da humanidade, mas sobre o despertar da consciência humana. Por isso foi silenciado. Por isso foi enterrado. Por isso permaneceu oculto por séculos, aguardando um tempo em que a humanidade estivesse pronta para lembrar. A história dessa revelação começa oficialmente em 1945, no Alto Egito, próximo à pequena vila de Nag Hammadi. O mundo acabava de sair da Segunda Guerra Mundial, um período marcado por destruição, escassez e trauma coletivo. Naquela região rural, a vida seguia simples e dura. Um camponês chamado Mohammed Ali cavava a terra em busca de fertilizante natural para sustentar sua família. Nada indicava que aquele momento mudaria a compreensão espiritual da humanidade. Em determinado instante, sua ferramenta atingiu algo sólido. Não era pedra comum. Era um grande jarro de barro, selado, enterrado ao pé de um penhasco rochoso. As lendas locais falavam de jarros antigos que aprisionavam espíritos malignos. O medo surgiu imediatamente. Mas a curiosidade foi mais forte. Mohammed hesitou, mas decidiu quebrar o jarro. O que saiu dali não foi escuridão. Foi conhecimento. Dentro do jarro estavam 13 códices de couro, cuidadosamente organizados. Seus papiros amarelados carregavam textos escritos em copta, uma língua egípcia tardia. Ao todo, 52 manuscritos antigos vieram à luz. Aqueles textos haviam sido enterrados séculos antes por monges que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles viviam em um tempo em que autoridades religiosas, agora fortalecidas pelo poder político, destruíam sistematicamente qualquer escrito que ameaçasse sua doutrina oficial. Esses monges sabiam que aqueles textos não sobreviveriam à censura. Mas também sabiam que a verdade não poderia ser destruída para sempre. A escolha que fizeram foi radical. Enterraram a biblioteca inteira, acreditando que o conhecimento, quando verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta à luz. Assim nasceu o que hoje conhecemos como a Biblioteca de Nag Hammadi, considerada uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX, comparável aos manuscritos do Mar Morto. Entre todos aqueles textos, um se destaca de forma inquietante: o Apocalipse de Adão. Um manuscrito judaico-gnóstico, provavelmente anterior ao cristianismo institucionalizado, que desmonta completamente a ideia tradicional de Apocalipse. Ele não fala sobre punição divina. Ele fala sobre memória. Ele não descreve o fim do mundo. Ele descreve o fim do esquecimento da própria origem divina do ser humano. Para compreender o impacto desse texto, é necessário entender o universo gnóstico. O gnosticismo não é uma religião no sentido tradicional. É uma tradição de conhecimento direto. A palavra gnose significa conhecer, mas não conhecer intelectualmente. Significa reconhecer. Recordar algo que sempre esteve dentro de você. No centro dessa cosmologia está o conceito de pleroma, a plenitude. O pleroma não é um céu físico. É um estado de consciência total, uma unidade divina anterior à criação material. Um estado onde não existe separação, dualidade ou fragmentação. Do pleroma emanam os éons, expressões da consciência divina. Eles não são deuses separados, mas princípios vivos da realidade, organizados em pares complementares, masculino e feminino, pensamento e verdade, palavra e vida. Esses pares existem em perfeita harmonia. Não há conflito. Não há hierarquia opressiva. Eles refletem a totalidade do pleroma.
Entre esses éons surge Sofia, a sabedoria. Ela ocupa um lugar singular. Movida pelo desejo de conhecer o absoluto, de compreender a fonte de tudo, Sofia avança sem seu complemento. Esse movimento provoca uma ruptura, mas não um pecado moral. Trata-se de um movimento ontológico da consciência, um impulso inevitável de autoconhecimento. Dessa ruptura surge uma emanação imperfeita. O demiurgo, uma entidade ignorante de sua própria origem, que acredita ser o único Deus. Ele não conhece o pleroma. Não reconhece a plenitude. Sua percepção é limitada. A partir dessa limitação, ele cria o mundo material como uma cópia distorcida da realidade divina. Um mundo funcional, organizado, mas incompleto. Um mundo onde a consciência esquece quem é. O demiurgo não atua sozinho. Ele cria os arcontes, forças administradoras dessa realidade inferior. Os arcontes não são demônios no sentido popular. Eles representam padrões mentais, estruturas de poder, sistemas de crença e mecanismos psicológicos que mantêm a humanidade presa à ignorância. Eles governam através do medo, da culpa, da obediência cega e da separação. Esse mundo material não é descrito como maligno. Ele é descrito como insuficiente. Ele não reflete a totalidade do pleroma. É um mundo onde a consciência se fragmenta, onde a percepção se limita aos sentidos, onde a memória da origem divina se enfraquece. Ainda assim, algo inesperado acontece. Ao criar o ser humano, o demiurgo não percebe que Sofia intervém silenciosamente. Ela introduz no ser humano uma centelha de luz. Uma semente imperecível. Um fragmento do pleroma que não pode ser apagado. Essa centelha é a chave de toda a narrativa gnóstica. É a luz verdadeira escondida dentro da forma material. É nesse ponto que o Apocalipse de Adão se revela com força total. O texto apresenta Adão não como um pecador caído, mas como um ser de luz que esqueceu sua origem. Próximo da morte, Adão recupera a memória. Ele recorda quem foi antes da matéria, antes da forma, antes da separação. Ele descreve um estado onde era luz, consciência plena, unido à totalidade, sem divisão entre si e Eva. Nesse relato, não existe pecado original. Existe esquecimento. A chamada queda não é moral, mas perceptiva. A consciência, ao se identificar com o corpo, com o nome, com a história pessoal, perde a lembrança de sua origem luminosa. Ela passa a acreditar que é apenas matéria, apenas forma, apenas ego. Adão revela a seu filho Sete que esse esquecimento não afetaria apenas ele. A humanidade inteira atravessaria longas eras de ignorância. Forças inferiores tentariam manter esse estado de esquecimento. Sistemas religiosos seriam criados para controlar, não para libertar. Doutrinas seriam impostas para substituir o conhecimento direto. O medo seria usado como ferramenta de poder. Mas Adão também revela algo mais. Ele afirma que esse estado não seria permanente. No auge da ilusão, surgiria o Iluminador. Não como um salvador externo. Não como um Messias tradicional. Mas como um princípio de despertar. Uma força de recordação. Um movimento interno da consciência que rompe o véu do esquecimento. Esse Iluminador não funda religiões. Não exige obediência. Não pede sacrifícios. Ele desperta a memória. Ele lembra ao ser humano quem ele sempre foi. O texto deixa claro que toda tentativa de transformar esse princípio em dogma é uma distorção. Por isso, o Apocalipse de Adão descreve múltiplas interpretações equivocadas do Iluminador, vindas de diferentes reinos, simbolizando sistemas religiosos que capturam fragmentos da verdade, mas perdem sua essência. O texto também apresenta uma releitura radical da história do dilúvio. Diferente da narrativa tradicional, aqui o dilúvio não é uma punição divina contra a humanidade. Ele é uma tentativa das forças da ignorância de eliminar os portadores da luz, de apagar a linhagem da memória. Ainda assim, a semente sobrevive. O texto menciona 400.000 almas de luz que atravessam as eras. Esse número não deve ser lido literalmente. Ele simboliza a continuidade da gnose, a persistência da consciência desperta ao longo da história. Grupos marginalizados, tradições ocultas, linhagens silenciosas que mantiveram vivo o conhecimento mesmo sob perseguição. O Apocalipse descrito aqui não destrói o mundo. Ele dissolve o esquecimento. Céus escurecendo representam véus caindo. Reinos colapsando simbolizam sistemas de crença perdendo poder.
O fogo purificador não queima corpos. Ele queima ilusões. A água viva não é um ritual externo. É o conhecimento direto. O verdadeiro batismo é lembrar quem você é. Essa mensagem era extremamente perigosa. Um ser humano que acessa o divino sem intermediários ameaça qualquer estrutura de controle espiritual. Por isso esses textos foram enterrados. Por isso foram chamados de heresia. Eles não promovem medo. Eles promovem a autonomia espiritual. E é exatamente por isso que esse conhecimento retorna agora. Porque a humanidade voltou a esquecer. E toda vez que o esquecimento atinge seu ápice, a memória retorna. Se algo dentro de você sente que isso não é novo, talvez seja porque não é. Talvez seja a memória. E se você sente esse chamado, se deseja continuar decodificando os símbolos da consciência, compreender os mecanismos do esquecimento e do despertar, inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Aqui, cada conteúdo é um convite à lembrança. Nenhuma verdade imposta. Apenas revelada. O verdadeiro apocalipse não está chegando. Ele já começou. O retorno desse conhecimento não acontece por acaso. Ele surge sempre que a humanidade atinge um ponto crítico de esquecimento, quando as narrativas impostas se tornam mais fortes do que a experiência direta, quando a espiritualidade é transformada em controle, e a consciência é condicionada a obedecer em vez de recordar. É nesse momento que os textos enterrados retornam, que as vozes silenciadas voltam a falar, e que a memória antiga começa a se mover novamente dentro da mente humana. O Apocalipse de Adão descreve esse processo como um fenômeno interno, não como um evento externo. Não há trombetas nos céus nem destruição da matéria. O que ocorre é a remoção gradual dos véus que obscurecem a percepção. A consciência começa a lembrar. E lembrar, dentro da gnose, é um ato revolucionário. O texto afirma que, à medida que o despertar se intensifica, as forças que governam o mundo inferior entram em colapso. Não porque sejam destruídas por um poder superior, mas porque perdem sua base de sustentação. O domínio dos arcontes depende da ignorância. Eles governam enquanto o ser humano acredita ser apenas corpo, apenas história, apenas medo. Quando a centelha divina é reconhecida, o controle se dissolve. Essa é uma das frases mais centrais do Apocalipse de Adão. Eles perderam o domínio de sua mão. Essa afirmação não fala de guerra física. Ela descreve a perda de influência sobre a consciência desperta. Um ser humano que lembra quem é não pode mais ser manipulado da mesma forma. Ele deixa de ser governável pelos mecanismos tradicionais de poder espiritual e psicológico. Por essa razão, o texto foi considerado profundamente subversivo. Ele não apenas questiona a teologia oficial. Ele desmonta a necessidade de intermediários. Ele afirma que o acesso ao divino não depende de templos, rituais ou autoridades. O acesso é interno, direto, imediato. E isso era inaceitável para qualquer sistema que se sustentasse na obediência. O Apocalipse de Adão descreve o iluminador não como um indivíduo histórico isolado, mas como um princípio recorrente. Ele surge sempre que a humanidade atinge o auge da ignorância. Ele não vem para salvar, mas para lembrar. Ele não impõe doutrina. Ele desperta a memória. Por isso, o texto afirma que várias interpretações equivocadas surgiriam ao longo do tempo, tentando capturar o iluminador em imagens fixas, nomes específicos e instituições rígidas. Essas interpretações erradas não são apresentadas como maldade consciente. Elas são apresentadas como tentativas humanas de transformar uma verdade viva em algo controlável. O problema não é a busca espiritual. O problema é a cristalização da busca em dogma. Quando isso acontece, a essência se perde, e o ciclo do esquecimento recomeça. O texto descreve imagens visionárias. Céu se fechando. Reinos ruindo. Fogo descendo. Essas imagens não devem ser lidas literalmente. Elas representam colapsos internos. Sistemas de crença que se desfazem. Identidades que se dissolvem. Verdades impostas que não conseguem mais se sustentar diante da consciência desperta. O fogo purificador, dentro do contexto gnóstico, não destrói. Ele revela. Ele consome o que é ilusório, não o que é essencial. A água viva não limpa pecados. Ela restaura a memória. O batismo não é um ritual externo. É um ato de recordação. Uma imersão na consciência verdadeira. Esse conceito da queda como esquecimento é fundamental. Diferente da narrativa tradicional,
que associa a queda à culpa, o Apocalipse de Adão descreve a queda como um processo natural da consciência ao se manifestar na matéria. Ao entrar no mundo denso, a percepção se limita. A memória da origem se enfraquece. O eu se identifica com a forma. Surge o ego. O ego, nesse contexto, não é um inimigo. Ele é uma ferramenta de sobrevivência. O problema surge quando o ego é confundido com a identidade verdadeira. Quando isso acontece, a sensação de separação se instala. O ser humano passa a se perceber como fragmentado, isolado, desconectado da totalidade. Esse é o estado que os gnósticos chamam de adormecimento. Os arcontes não criam esse estado. Eles o amplificam. Eles operam reforçando crenças limitantes, medos existenciais e narrativas de culpa. O demiurgo, que acredita ser o Deus Supremo, simboliza a ignorância absoluta. Ele representa a consciência que não reconhece nada além de si mesma. Por isso, cria um mundo onde a separação parece real. No Apocalipse de Adão, essa ignorância tenta destruir a linhagem da luz. O dilúvio simboliza crises históricas, perseguições espirituais e apagamentos culturais. Ainda assim, o texto afirma que a semente imperecível nunca é eliminada. Ela pode ser escondida, pode ser esquecida, mas não pode ser destruída. Essa ideia aparece em diversas tradições paralelas. Textos setianos, herméticos e neoplatônicos falam da mesma dinâmica. A consciência desce, esquece, e, em determinado ponto, lembra. Esse padrão não é apenas mítico. Ele se repete na história humana. Bibliotecas queimadas, sabedorias silenciadas, e, séculos depois, redescobertas. O próprio achado de Nag Hammadi é um símbolo perfeito desse ciclo. Conhecimento enterrado para sobreviver. Conhecimento retornando quando a humanidade está novamente pronta para questionar. O Apocalipse de Adão não surge por acaso no século XX. Ele retorna em um momento de crise espiritual global, onde narrativas antigas já não oferecem respostas suficientes. O texto afirma que a morte não é o fim. Ela é apenas mais um véu. A consciência não termina com o corpo. O que se intensifica, ao longo da vida material, é o esquecimento. O despertar, portanto, não acontece após a morte. Ele acontece pela remoção dos véus ainda em vida. Esse é o verdadeiro evento apocalíptico. Quando o ser humano desperta, ele deixa de temer o fim. Ele compreende que o fim sempre foi simbólico. O que termina é a ilusão. O que colapsa é o domínio da ignorância. O que emerge é a lembrança da origem divina. Outros textos gnósticos reforçam essa visão. O Evangelho da Verdade afirma que a ignorância gerou medo e terror, mas que o conhecimento dissolveu o erro como a luz dissipa a escuridão. A hipóstase dos arcontes descreve os governantes do mundo como cegos à realidade superior. O apócrifo de João fala da centelha divina como a verdadeira herança humana. Esses textos não foram rejeitados por serem falsos. Foram rejeitados porque eram perigosos. Eles afirmam que o ser humano não é inerentemente falho. Ele é esquecido. E esquecimento pode ser revertido. Essa afirmação muda tudo. O Apocalipse de Adão vai além. Ele afirma que o destino humano, tal como concebido pelas estruturas de poder, é uma construção arcontica. A ideia de que estamos presos a ciclos inevitáveis de punição e recompensa serve para manter a consciência submissa. Quando o despertar ocorre, o próprio conceito de destino se dissolve. O fim do destino, segundo o texto, é a libertação das leis ilusórias que mantêm a consciência aprisionada. A alma não retorna à matéria por obrigação kármica. Ela retorna por esquecimento. Quando a memória é restaurada, a necessidade do retorno se encerra. O ciclo se completa. Essa reintegração não destrói o mundo material. Ela o transcende. O universo não deixa de existir. Ele deixa de aprisionar. A matéria perde seu poder de ilusão. A consciência reconhece que nunca esteve separada da fonte. Essa visão é profundamente restauradora. Ela não nega a experiência humana. Ela a ressignifica. O sofrimento não é punição. É consequência do esquecimento. A cura não vem de fora. Ela emerge da lembrança. O Apocalipse de Adão propõe uma espiritualidade sem medo, sem ameaça, sem juízo final. Uma espiritualidade baseada em autonomia, conhecimento direto e responsabilidade interna. Por isso, ele desafia não apenas religiões antigas,
mas qualquer sistema que se sustente na dependência espiritual. O iluminador, na fase final da profecia, não estabelece uma nova ordem religiosa. Ele dissolve as antigas. Ele não cria instituições. Ele desmonta ilusões. Ele não separa. Ele reintegra. O texto utiliza imagens de reconciliação entre Adão e Eva como símbolo da reunificação das energias complementares. A dualidade é superada. A unidade é restaurada. O ser humano retorna ao estado anterior à divisão, não no sentido de regressão, mas de integração consciente. A água viva, nesse estágio final, imerge todos os despertos em um fluxo de consciência plena. Não há mais esquecimento. Não há mais fragmentação. A centelha reconhece a si mesma como parte do todo. Esse é o destino humano segundo a gnose. O Apocalipse de Adão não descreve um evento futuro distante. Ele descreve um processo contínuo. Um movimento interno que pode acontecer agora. Ele afirma que o fim do esquecimento não é coletivo por imposição, mas individual por reconhecimento. Cada consciência desperta contribui para o colapso da ilusão coletiva. É por isso que o texto termina com um chamado implícito. Não para adorar, não para obedecer, mas para lembrar, para reconhecer, para despertar. Se esta narrativa despertou algo em você, não ignore. Isso não é informação. É memória sendo ativada. Quando você sente que já ouviu isso antes, é porque ouviu. Em outro nível. Em outro tempo. Em outra camada de consciência. Se deseja continuar aprofundando esse processo, compreender os códigos da consciência, da espiritualidade e da libertação humana, inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Este espaço não existe para impor verdades, mas para ativar lembranças. Cada conteúdo é um convite ao reconhecimento da centelha que habita em você. E se quiser afirmar esse reconhecimento, escreva nos comentários: eu recordei a luz. Essa não é apenas uma frase. É um ato de alinhamento. Um sinal interno de que algo se moveu. O verdadeiro Apocalipse não está vindo. Ele não será anunciado. Ele não será imposto. Ele acontece em silêncio. Ele acontece por dentro. E ele começa no instante em que você lembra quem sempre foi.